Há milênios, às margens do rio Nilo, floresceu uma das civilizações mais notáveis da história humana. O Antigo Egito, com sua grandiosidade e mistérios, continua a cativar a imaginação de pessoas em todo o mundo. Seu legado é duradouro, influenciando diversas culturas e deixando marcas indeléveis na arte, na arquitetura e no pensamento. Foi uma sociedade de rica cultura, com uma religião complexa e realizações impressionantes que desafiam o tempo. Explorar o Egito Antigo é mergulhar em um universo fascinante de deuses, faraós e monumentos colossais. É entender como uma civilização conseguiu prosperar por mais de 3.000 anos. Vamos desvendar os segredos e as maravilhas que tornam o Antigo Egito tão especial e relevante até hoje. A religião egípcia era fundamentalmente politeísta, com um vasto panteão de deuses e deusas que personificavam forças da natureza e aspectos da vida. Essas divindades exerciam uma influência profunda e constante em todos os aspectos da vida cotidiana e da crença egípcia. Entre os deuses mais notáveis estavam Ra, o poderoso deus Sol, fonte de vida e luz. Osíris era o deus da vida após a morte e do renascimento, figura central nos rituais funerários. Ísis, sua esposa e irmã, era a deusa da magia, da maternidade e da cura, venerada por sua sabedoria e poder. Horus, filho de Osíris e Ísis, frequentemente representado como um falcão, era o deus do céu e da realeza, protetor dos faraós. Para honrar e apaziguar essas divindades, os egípcios construíram templos grandiosos por todo o reino. Locais como Karnak e Luxor, com suas imponentes colunas e relevos detalhados, serviam como moradas terrenas para os deuses e centros de culto. Uma crença central na religião egípcia era a existência de uma vida após a morte. Acreditava-se que a alma, ou Ka, continuava a existir e precisava de um corpo preservado e de provisões para a jornada no além. Essa crença impulsionou a prática complexa da mumificação, um processo elaborado para preservar o corpo do falecido. A mumificação era essencial para garantir a continuidade da vida no mundo espiritual. A necessidade de proteger o corpo mumificado e os bens funerários levou à construção de túmulos elaborados. Desde mastabas simples até as grandiosas pirâmides e os túmulos subterrâneos no Vale dos Reis, cada sepultura era uma casa para a eternidade. No topo da sociedade egípcia estava o faraó, considerado não apenas um governante, mas um deus vivo na terra. O faraó detinha poder absoluto, controlando a terra, a economia, a justiça e a religião. A sucessão do trono geralmente ocorria dentro da mesma família, passando de pai para filho. Essas linhagens familiares formavam as dinastias, que marcaram os diferentes períodos históricos do Egito Antigo. A história egípcia é dividida em vários períodos, como o Reino Antigo, Médio e Novo, cada um caracterizado por diferentes dinastias e níveis de prosperidade ou instabilidade. Cada dinastia contribuía para a evolução da cultura e do império. Alguns faraós se destacaram por suas conquistas e legados. Ramsés II, conhecido como Ramsés o Grande, reinou por mais de 60 anos, liderando campanhas militares e construindo inúmeros monumentos impressionantes. Outro faraó notável é Tutancâmon, cujo reinado foi breve, mas cuja tumba foi descoberta quase intacta em 1922. Os tesouros encontrados em seu túmulo revelaram a riqueza
e a sofisticação da arte e dos rituais funerários egípcios. A figura do faraó era central para a ordem cósmica, Maat, representando a justiça e a verdade. Sua autoridade divina garantia a estabilidade e a prosperidade do reino. O poder do faraó era sustentado por uma vasta burocracia de sacerdotes, nobres e escribas que administravam o império em seu nome. As pirâmides são, sem dúvida, o símbolo mais icônico do Antigo Egito. Serviam como túmulos monumentais para os faraós, projetadas para proteger seus corpos e bens para a vida após a morte. A Grande Pirâmide de Gizé, construída para o faraó Quéops, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e a única que ainda existe. Sua escala e precisão demonstram um domínio incrível da engenharia e da organização. A construção dessas estruturas colossais exigia um planejamento meticuloso e a mobilização de milhares de trabalhadores. A forma piramidal pode ter simbolizado a ascensão do faraó ao céu, juntando-se aos deuses. Além das pirâmides, os egípcios construíram templos magníficos, como os já mencionados Karnak e Luxor. Esses complexos religiosos eram centros de poder sacerdotal e locais de rituais elaborados. Obeliscos, monólitos altos e pontiagudos eram frequentemente erguidos na entrada dos templos. Eles simbolizavam os raios petrificados do sol e eram dedicados ao deus Ra. Estátuas colossais de faraós e deuses adornavam templos e avenidas. A Esfinge de Gizé, com corpo de leão e cabeça humana, é um exemplo impressionante dessa arte monumental. Essas construções demonstram a extraordinária habilidade dos egípcios em arquitetura, engenharia e escultura. Eles dominavam o trabalho com pedra em uma escala sem precedentes. A durabilidade desses monumentos é um testemunho da engenhosidade e da visão dos antigos egípcios. Eles construíram para a eternidade. A sociedade egípcia era rigidamente hierárquica. No topo estava o faraó, seguido por nobres e sacerdotes, que detinham grande poder e riqueza. Abaixo deles vinham os escribas, essenciais para a administração do reino, e os artesãos, que produziam bens e obras de arte. A vasta maioria da população era composta por camponeses, que trabalhavam a terra. A vida no Egito Antigo era intrinsecamente ligada ao rio Nilo. O Nilo não era apenas uma fonte de água, mas a espinha dorsal da agricultura, fornecendo as cheias anuais que fertilizavam o solo. O rio também servia como a principal via de transporte, conectando as diferentes regiões do império. A vida cotidiana seguia o ritmo das cheias e vazantes do Nilo. Os egípcios desenvolveram um sistema de escrita complexo e visual conhecido como hieróglifos. Essa escrita combinava logogramas, silabogramas e alfabetogramas. Os hieróglifos eram usados principalmente para registrar a história oficial, textos religiosos e documentos administrativos importantes. Eram gravados em paredes de templos, túmulos e em papiros. A decifração dos hieróglifos no século XIX, com a descoberta da Pedra de Roseta, abriu uma janela para o entendimento direto da mente e da cultura egípcia. A escrita era uma habilidade valorizada, dominada por uma elite de escribas que desempenhavam um papel crucial na manutenção do Estado. O Antigo Egito possuía cidades importantes que serviam como centros de poder, comércio e cultura. Tebas, no Alto Egito, foi a capital durante longos períodos e abrigava os vastos complexos de templos de Karnak e Luxor. Mênfis, no Baixo Egito, foi uma das primeiras capitais e um centro administrativo e religioso vital. Alexandria, fundada por Alexandre o Grande,
tornou-se um farol de conhecimento e cultura no período helenístico. Essas cidades eram vibrantes, com mercados, oficinas de artesãos e residências. Eram o coração pulsante do Império. O Império Egípcio, ao longo de sua longa história, expandiu e contraiu suas fronteiras, mas manteve uma identidade cultural notável. Sua organização e longevidade são um testemunho de sua força e resiliência. O legado do Antigo Egito perdura, inspirando admiração e estudo. Suas realizações continuam a nos ensinar sobre a capacidade humana de criar, organizar e construir para a eternidade. O recorte é do canal Mundo Leitor Universal, do editor Antônio Odilon, que trabalha em biblioteca, que leu o livro e fez um resumo em vídeo para a internet. Se você gostou, dê um hype, assine o canal, acesse o sininho para suas playlists e para receber sempre mais notificações para um próximo recorte dos fatos locais, regionais, estaduais, nacionais e mundiais.